Olá, amigos do programa Vitrine Social, estamos iniciando a nossa segunda temporada em 2018 e para iniciarmos o nosso trabalho, fomos até São Bento do Sapucaí conhecer o trabalho do Recanto São Benedito, uma instituição de abrigamento institucional que faz um trabalho maravilhoso com o idoso. E iremos conhecer também o trabalho da instituição Padre Vita de Pindamonhangaba. Fique ligado! Olá, amigos do programa Vitrine Social. Hoje estamos na estrada a caminho de São Bento do Sapucaí, onde iremos conhecer uma entidade de abrigamento institucional ao idoso, o Recanto São Benedito. Vem com a gente! Já chegamos aqui na entidade Recanto São Benedito, em São Bento do Sapucaí. Vamos lá, pessoal, conhecer um pouquinho do trabalho maravilhoso que é realizado aqui na entidade. Estamos conversando com o Dr. José Antônio, presidente da entidade Recanto São Benedito aqui de São Bento do Sapucaí, e ele vai apresentar para nós aqui a instituição. Muito obrigado pela oportunidade, doutor. Eu queria que o senhor apresentasse o que seria a instituição Recanto São Benedito, o que se desenvolve aqui na entidade. Neto, o Recanto São Benedito, ele já tem 44 anos de existência, fundado em 31 de maio de 1973. O nosso primeiro presidente fundador, Monsenhor Teófilo de Almeida Crestani, surgiu da ideia dele que havia as casinhas de São Vicente, que é da Irmandade de São Vicente de Paulo, no centro da cidade. Eram algumas famílias desprovidas, numas casinhas muito simples. E o padre, um visionário da época, ele entendia que ele tinha que cuidar de uma melhor maneira, porque a questão de habitabilidade, saneamento público e tudo. Ele resolveu fazer o projeto, a princípio, do asilo. Eles tinham uma visão de asilo. Aí ele trabalhou com a comunidade de São Bento, no sentido de conseguir uma área para construir as primeiras casinhas do asilo. Aí foi quando a família do senhor Joaquim da Costa Manso Neto fez a doação dessa área onde nós encontramos. Hoje, de área construída, eu tenho 1.000 metros de área construída, e fez a doação para o padre à época. Ele fundou, lançou a pedra fundamental e construiu uma casinha muito simples, com algumas estruturas. Ele foi e continuando assim. A comunidade ajudando, e nisso eles sentiram que realmente o asilo, aquela ocasião, era um caminho para tirar essas famílias que estavam lá no centro da cidade.
Doutor, fala para nós também qual é o dia a dia, quais são as atividades, né? Porque ficar com 35 idosos numa casa, você tem que ter alguma atividade para estar desenvolvendo com eles, né? Fala para nós um pouquinho sobre isso. Então, hoje o Recanto São Benedito, ele conta com 22 funcionários, né? Nós temos a parte administrativa de secretaria e coordenação, nós temos a nossa estrutura de um ambulatório de enfermaria, que nós temos a nossa enfermeira-chefe e mais 4 enfermeiras que cuidam. Nós temos a estrutura de cozinha, também com cozinheiras, e as atividades diárias inicia-se às 8 horas da manhã com o café da manhã, depois que eles tomam banho. Aqui os apartamentos são para acomodação de 2 a 3 idosos. Aqui nós temos do sexo feminino e masculino, os internos aqui, dividido por ala, feminina e masculina. Então, depois que eles tomam banho pela manhã, tudo, a partir das 8 horas eles têm o café da manhã deles. Após esse café da manhã, esses idosos, eles são levados para banho de sol, através dos cuidadores e com toda uma programação, com rotina de medicação, que fazem também. Nós temos um médico da instituição, não é da rede pública, nós temos do médico 3 vezes por semana, ele faz todo o atendimento desses internos aqui dentro da instituição. E depois de banho de sol, aqueles que não são acamados, que não são cadeirantes, porque nós temos acamados e cadeirantes, aqueles que se locomovem sozinhos, aí eles têm atividades lúdicas. Nós temos aqui uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura aqui de São Bento, aonde nós temos a escola de cerâmica João de Barro, aonde os idosos eles vão lá para participar de aulas de cerâmica, para eles ter esse movimento, de tudo. Fora isso, nós também temos atividades, o aniversariante do mês, que aí vem os familiares, vem os amigos desses idosos, participam aqui. Também uma vez por semana nós temos a missa, presidida pelo pároco da cidade ou pelo o vigário, né? Eles participam da missa, a última sexta-feira do mês, que isso já faz parte do calendário. A maioria dos nossos internos professam a fé católica. Os que não professam, que são de outras religiões, também é aberto também para as outras religiões virem participar dos cultos ou fazer uma oração para cada um deles. Isso também faz parte do calendário. E aos domingos, no período da tarde, as comunidades religiosas dos bairros da zona rural, eles vêm fazer, além da celebração, eles fazem um café da tarde, ou às vezes fazem um café da manhã com eles, para não perder esse vínculo de casa, esse vínculo de família, que sempre aos domingos tem o almoço com a família. Então a gente tem essas atividades, o café da tarde no domingo com eles. Dando continuidade em nossa visita aqui no Recanto São Benedito, vim aqui falar com a Juliana, que é enfermeira responsável pela saúde dos idosos. Juliana, obrigado pela participação. Fale um pouquinho do seu dia a dia e quais são as suas atividades aqui como enfermeira. Boa tarde. Então, atualmente eu tenho 27 idosos e a nossa saúde com eles a gente promove da seguinte maneira. A gente tem a verificação de sinais vitais diariamente, de manhã e à noite. A gente tem um médico, o Dr. Bruno, que nos acompanha nas prescrições deles aqui, que a gente faz a medicação para eles, que a maioria tem uso de medicação contínua. Faço teste glicêmico, porque eles têm pacientes que são diabéticos. E a gente faz a atividade focada para a saúde. A higiene oral, a gente banho de sol, faz assim uma coisa bem focada para distrair eles, né? Dar um pouco mais de prazer no fim da vida deles, né? Porque aqui agora, vamos ver, eles são dependentes da gente para tudo. Então a gente faz o melhor possível.
eu falo para os meus funcionários que eu penso assim, a gente tem que fazer para eles como a gente quer que faça para a gente na nossa velhice, né? No fim da nossa vida. E são todos conversam bem com a gente, são bem atendidos, são bem dinâmicos, né? Cada um você tem um jeitinho certinho, que jeito que você vai fazer. Você sabe, o jeito que um te responde, você já sabe, hoje ele não está bem. Então, você tem aquele vínculo com o idoso. Então, a gente foca sempre no bem-estar dele. Tudo que está dentro do possível para a gente fazer, a gente faz. Dando continuidade em nossa visita no Recanto São Benedito, estou aqui com o Guilherme, da Aliviare, que é uma empresa de prestação de serviço na área de fisioterapia, e vai falar um pouquinho para nós do trabalho que ele desenvolve aqui no Recanto São Benedito com os idosos. Guilherme, muito obrigado pela sua participação. Então, fala como que é o impacto da fisioterapia na vida do idoso. Bom, primeiramente a fisioterapia ela vem com recurso na parte de geriatria, né? Que é a parte que a gente trabalha com os idosos, né? Nós vemos, com o tempo, vendo a dificuldade dos idosos, né? E para isso nós chegamos com um trabalho de fisioterapia, trazendo para eles, né, a possibilidade deles manter a sua atividade de vida diária, né? Para eles conseguir ir ao banheiro sozinhos, estar realizando sua atividade de vida diária e trazendo também para eles as prevenções, né? De manter eles com força muscular, com movimento ativo, para ter a sua mobilidade sem precisar de uma cadeira de roda ou de uma bengala, tá? E trazendo prevenções também, prevenindo o quê? Encurtamentos de musculatura, né? Porque isso acontece muito, o idoso ele tende a ficar muito acamado, ele tende a ficar muito sentadinho, bastante confortável, então nós estamos aqui para perturbar um pouquinho eles, vamos usar esse termo, para trazer eles à atividade de vida diária, porque isso que é importante para ele. O idoso, a gente não pode deixar eles se aconchegar, porque eles são preguiçosos, né? Alguns têm vontade de vir fazer, tem toda aquela energia, mas assim, não é todo dia. Então a gente está aqui para trazer isso para eles, né? É trabalhar com a prevenção. A fisioterapia em si, nós trabalhamos primeiramente com prevenção. E assim, em questão da atividade, quais são os exercícios que você desenvolve, que tem mais assim periodicidade aqui no lar? Sim, os exercícios são os exercícios ativos comuns que nós realizamos no dia a dia. Trabalhamos em cima da dificuldade. Se tem um idoso que ele está com uma dificuldade de andar, vou trabalhar em cima do exercício para a gente conseguir fazer ele melhorar esse caminhar, esse desenvolver da caminhada sozinho. Claro que o idoso, a resposta ela é mais demorada, porque com o envelhecimento tudo se torna mais difícil, né? Até já saiu para a televisão que tem aqueles exemplos que eles usam as roupas para estar imitando um senhorzinho, entrando no ônibus, enfim. Seria muito bacana se você conseguisse fazer uma reportagem, ia ser legal pra caramba. E assim, então, vimos assim com as dificuldades, né? Faça um tratamento com o senhor, que ele tem a patologia de Alzheimer e Parkinson, né? Que vem junto com ela traz as deformidades, o encurtamento, tem dificuldade para andar, para deglutir, e assim a gente trabalha em cima disso, em cima da dificuldade, e de acordo com o que for melhorando, a gente vai partindo para as outras estruturas, que é isso que acontece. Você pode acompanhar o trabalho da instituição Recanto São Benedito, um trabalho maravilhoso com excelentes profissionais. Quero parabenizar o senhor Dr. José Antônio, que faz um excelente trabalho com a sua equipe. E vamos ao intervalo. E voltamos, e agora nós iremos a Pindamonhangaba conhecer o trabalho da irmã Inês, lá na instituição Padre Vita. Ela faz um trabalho com uma creche, né, atendendo as crianças da região da periferia de Pindamonhangaba, um excelente trabalho, onde que ela cuida, orienta, tem diversas atividades culturais e educativas. Vamos lá conhecer um pouquinho do trabalho da irmã Inês.
Olá, amigos do programa Vitrine Social. Hoje viemos visitar a obra Padre Vita em Pindamonhangaba, entidade que realiza serviços de convivência e fortalecimento de vínculos a crianças de 0 a 6 anos. Estamos conversando com a diretora da obra Padre Vita aqui em Pindamonhangaba, irmã Inês. Quero agradecer a oportunidade, irmã. Queria que você falasse um pouco para nós o que é a obra Padre Vita e quanto tempo já está em Pindamonhangaba aí desenvolvendo o seu trabalho. Então, a obra Padre Vita, ela foi fundada em 1973. Então, desde 1973, ela vem prestando esse serviço para o município de Pindamonhangaba. Então, nós começamos então com orfanato. São crianças que as mães tinham dificuldade em casa, né, na alimentação da criança, crianças pobres. Então, elas deixavam aqui na obra Padre Vita, que não era esse local, era um outro local, né? Depois que a gente ganhou esse espaço aqui, essa construção, para a gente atender melhor a população de Pindamonhangaba. Mas era um orfanato que a gente iniciou esse trabalho aqui em Pindamonhangaba. Depois o orfanato foi para Campos do Jordão, né? E então ficamos com uma creche, né? Que era o período integral, criança de 0 a 3, 4 anos. Depois ficou até os 6 anos. Eles saíam daqui e iam para a escola. Então a gente acolhia 100, 103, 100 e poucas crianças aqui que passavam com a gente durante o ano, durante todo esse tempo, até 2010, que a gente começou então com o nosso projeto. Então eram sempre crianças carentes, crianças que às vezes nem eram carentes, mas tinham outros problemas, né, que a gente acolhiam também. Irmã, fala um pouquinho para nós do fundador, né, o Padre Vita. Quem é esse Padre Vita e por que ele fundou aqui a obra? Então, na verdade, quando ele comprou esse espaço, que eram umas chácaras, né, ele comprou para descanso dele e das irmãs, que vinham de Campos do Jordão, principalmente no inverno, que era muito forte lá o inverno em Campos do Jordão. Eles vinham para cá, ficavam aqui no final de semana, descansavam um pouco. E depois começou a aparecer as necessidades, né, das crianças carentes. E o Padre Vita, como ele era um homem assim, um coração generoso, né? Um homem que não podia ver o sofrimento, principalmente de criança, então ele começou a abrigar as crianças ali numa casa que ele tinha já na construção. Depois foi aumentando essa casa para abrigar mais crianças. Na época eram 30 crianças internas que tinham, mas foi aumentando essas crianças, como não coube mais aqui, que ele transferiu para Campos do Jordão. Aí teve que ampliar mais para receber as crianças, as crianças como regime de creche, né, de segunda a sexta, do horário das 7 até as 5 da tarde. Então ele sempre via a necessidade das crianças. O Padre Vita, ele sempre foi esse homem caridoso, né, que não só aqui em Pindamonhangaba, mas em Campos do Jordão, em outros lugares, ele foi construindo obras para acolher a criança necessitada. Né? Irmã, muito lindo, né? 43 anos já de obra, isso. E fala um pouco para nós, a senhora como irmã, né, como freira religiosa, e nesse período que a senhora está à frente aqui da obra Padre Vita, qual essa experiência, qual o impacto
que a senhora visualiza na vida dessas crianças, né? E fala também da importância das pessoas virem visitar, né? De conhecerem, também compartilhar todo esse momento com as crianças aqui. Olha, todo esse tempo que eu estou aqui em Pinda, desde quando era a creche, né, eu estava na frente desse trabalho. E eu acho muito importante, porque aqui eu falo sempre para as crianças que aqui é o espaço dele, é a casa dele. É como se ele fosse uma família e todos são como irmãozinhos, né? Então a importância do relacionamento com o outro, né, o respeito, a gente trabalha muito isso, né, o respeito com ele, um com os outros, e formar um grupo, né, de irmãos, né? Eles se sintam bem, que eles saiam, cresçam aqui e que saiam daqui levando alguma coisa boa para a sua vida, que seja aí um cidadão consciente do que ele deve ser, né? Um cidadão que sabe respeitar, que sabe trabalhar, que sabe ajudar o próximo, né? Então isso é o nosso jeito, a gente cuida tanto da saúde física como a saúde espiritual, psíquica da criança, porque você tem que cuidar no todo, né? Não é só uma parte, mas o todo da criança, né? Que é a boa alimentação, né? A boa educação e a espiritualidade também faz parte também do nosso trabalho com essas crianças. Então eles saiam daqui sentindo saudade daqui, querendo voltar e vêm visitar. E as pessoas que quiserem visitar, que venham fazer uma visita, conhecer o nosso trabalho, como que a gente desenvolve esse trabalho, né? Como que é feito, pode até conversar com as crianças e sentir um pouquinho o carinho e a alegria de cada um, né? E você pode perceber que eles, assim, nas férias, eles sentem muita saudade, né? Que não vê a hora de terminar as férias para voltar. Por quê? Porque é um ambiente que eles se sentem felizes. Dando continuidade em nossa visita na obra Padre Vita, em Pindamonhangaba, vou conversar com a assistente social Alessandra, que é responsável técnica aqui da entidade. Alessandra, obrigado pela oportunidade de estar falando com os amigos do Portal Vitrine Social. Quero perguntar para você, né, quais são as atividades que são desenvolvidas aqui na obra Padre Vita? Tá. Boa tarde, Neto. A gente agradece a visita de vocês, de estarem divulgando o nosso trabalho, né? A obra Padre Vita hoje desenvolve atividades Nós desenvolvemos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é um serviço tipificado e nós atendemos as crianças de 6 até 15 anos. As crianças vêm, ficam um período, no caso no período da tarde nós atendemos de 1 até às 5. Elas vêm, desenvolvem as atividades e voltam para o convívio familiar. Então, o nosso trabalho não é somente com a criança, se estende à família, com encontros, orientações, trabalho psicológico estendendo à família. Elas vêm na obra Padre Vita, passam um período do seu tempo e voltam para casa. Nós desenvolvemos hoje atividades de balé, violão, música. Temos um projeto de brinquedoteca, onde as crianças ali têm a liberdade de se expressar pelo brincar e a gente consegue detectar algumas situações de convivência, de relacionamento, de dificuldades de hoje de aprendizado. E temos também a capoeira. São essas as atividades que hoje a obra Padre Vita desenvolve. E você, como técnica, de que forma que você visualiza o impacto do trabalho da obra Padre Vita na sociedade, na vida dessas crianças, no grupo familiar que vocês atendem? Para mim, enquanto técnica, vejo de uma extrema importância, porque crianças e famílias que nós atendemos, que chegam até aqui, dizendo que a criança fica sozinha em casa, se a criança não brinca, a criança tem vários problemas, várias dificuldades de se relacionar, timidez muito grande,
fora as dificuldades de relacionamento dentro de casa, de conflitos. E a gente vê que essa criança, aos poucos, ela está se desenvolvendo. Crianças que não brincavam com outras crianças, que não conseguiam se expressar através da arte, do teatro, que às vezes a gente faz alguma peça com eles, participam e têm uma postura de falar, um desenvolvimento positivo. Então isso pra gente, a gente vê como um ponto positivo, além dessa criança estar fora da situação de risco que ela estaria se ela estivesse na rua, se ela estivesse na casa dela sozinha, porque muitos dos pais precisam trabalhar, não tem aonde deixar essas crianças, e a criança sozinha em casa, ela está em situação de risco. Então a criança estando aqui, ela está protegida. Na entidade, as crianças têm diversas oportunidades e uma delas é a atividade de balé com a professora Carla Sampaio. Estou aqui conversando com a Carla Sampaio, que é fruto de um projeto social lá de Maceió, professora de balé, e está aqui hoje na obra Padre Vitor compartilhando todo aquele trabalho que ela aprendeu lá em Maceió e está trazendo para cá, para Pindamonhangaba. Carla, fala um pouco da sua história, da sua vivência, né, lá dos seus momentos lá de Maceió. Bom, em Maceió, desde criança eu fiz balé clássico. Só que eu comecei no conservatório, que era um programa social. Estudava lá tinha música, tinha arte. E eu desde pequenininha estava naquele ambiente. E em 2007 eu comecei um trabalho social em Pindamonhangaba. Eu cheguei em Pindamonhangaba, iniciei o trabalho social aqui. Só que na minha cidade, mesmo criança, aquilo que eu aprendi, eu transmitia para outras crianças que não podia pagar uma escola particular. Eu já trabalhava com as crianças lá, mesmo eu tendo apenas 12 anos de idade, já fazia isso. Em 2007 eu comecei um trabalho aqui em Pina, no Castor Lira. Eu fiquei 5 anos totalmente voluntária no Castor Lira. E em seguida eu passei, através de projeto social, visitar todos os bairros de Pindamonhangaba. Cada temporada num bairro diferente. Aqui em Pina. Legal. Eu acredito que a arte, ela transforma o coração das crianças e as emoções. Eu acredito que muda a realidade, porque ela sai de um contexto muitas vezes difícil, de famílias totalmente destruídas, e ali elas entram num contexto emocional que começa a mudar algo dentro dela, começa a acreditar nos sonhos, entendeu? E acreditar nelas mesmas, no potencial que tem nelas. Porque todo mundo tem um tesouro dentro de si, só precisa ser resgatado. E dando, né, esse amor que você visualiza, né, essa esperança com essas crianças, hoje você está na obra Padre Vitor realizando um grupo de balé. Sim. Conte para nós um pouquinho como que é esse grupo. Aqui eu já estou há 3 anos com as irmãs. Eu amo estar aqui, trazendo mais um pouquinho para acrescentar. Eu vim para cá para acrescentar o amor que ela já distribui aqui dentro. Eu vim apenas acrescentar mais um pouco para transbordar. Né? E elas aprendem não apenas aula de balé, elas têm outras atividades. Mas aqui dentro, as minhas aulas, eu não dou apenas aula de balé. Eu trabalho muito a questão emocional, entendeu? Quem elas são? Quem elas são? Elas precisam descobrir a identidade delas e do que elas são capazes. Tudo aquilo que foi destruído em suas emoções, eu procuro reavivar através da arte. Deus visitar! E você pôde acompanhar o trabalho da irmã Inês, né, das meninas lá que desenvolvem o trabalho com balé. É muito lindo, muito criativo, né, o pessoal que atende com as atividades de lazer. Parabéns à instituição Padre Vitor, que faz a mudança da realidade social aqui em Pindamonhangaba. E eu quero agradecer você que acompanhou o nosso programa e te convidar que na próxima segunda-feira estaremos com mais novidades e mais visitas. E em breve, muitas novidades para você.